Boa noite! Sob o som de Raimundo Soldado, essa música gostosa, abraçando você. Estamos chegando noite de domingo 29 de maio do ano 2022. Já estamos aqui na sua companhia. O Clube do Remo venceu agora há pouco a equipe do Floresta por 2-0 e já está entre os 8, né? Amanhã o Paysandu joga contra o Manaus, fechando a rodada, e com certeza vamos ter os dois clubes paraenses entre os 8 que se classificam. Ainda tem muito jogo pela frente, mas é sempre bom ir se mantendo entre os 8 que se classificam, exatamente para que possamos... Avisa lá, já avisei. Para que possamos estar aí, né, com uma certa tranquilidade e ver se classifica os dois para a próxima fase. Eu queria fazer uma parte com relação a essa situação, é que ficam aí alguns repórteres, né, radialistas e tal, que cobrem os clubes, principalmente Remo e Paysandu, e das emissoras de rádio, né, que tem essa distinção pelo esporte. Ao invés de tentarem integrar, ficam desunindo, cada um puxando a sardinha para sua brasa, e acontece no final que a desunião prevalece. Então nós queremos lembrar que lá no Ceará, ambos, Ceará e Fortaleza, os clubes de maior destaque, estão os dois na primeira divisão, né? E com pretensões de permanência por muito tempo. E o que acontece é que a crônica esportiva alencarina, eles se preocupam em projetar, porque só com os clubes lá em cima é que fica bom para todo mundo. Nós ficamos aqui praticando esse procedimento completamente antiquado, fora de uso, né? Porque o Remo não sei o que e tal, e o país não pode isso, não pode aquilo, e dá porrada e não sei. Pô, mano, isso não existe mais. Tem que haver exatamente a união das equipes para que se possa haver um progresso. Ficam aí os torcedores de Paysandu querendo matar os torcedores do Remo, os torcedores de Remo querendo, né, tirar o couro do torcedor do Paysandu, e isso vai prejudicando. Eliel Oliveira, boa noite, de Macapá, né? Isto vai prejudicando a todos, porque quando as equipes estão... O Remo passou 4 anos sem série, e o Paysandu, série C, série B, não passam disso. Quando o Paysandu foi à série A, no outro ano desceu. O Remo subiu a série B e caiu. Não adianta termos uma multidão indo para os estádios para assistir jogo de pelada. Então tem que haver uma coesão para que nós possamos todos usufruir. Foi bacana, eu vi no jogo do último jogo do Remo, torcedor com o filhinho, com a filhinha no colo, né? Isso é legal, é um lazer você ir para o campo num dia de domingo, no sábado, na segunda-feira, seja que dia for, levar os seus familiares, a sua mãe, voltarmos aos tempos idos, onde isso era permitido, né?
E hoje, de hoje para trás, até uns 15 anos, nem sonhar. Agressões, aquele corre-corre, aquela gritaria, aquela arruaça nas ruas. E isso é contraproducente, né? Eu queria pedir que fizesse um contato aí para fazer com que a nossa convidada, daqui a pouco vamos estar falando com a Nazaré Silva, ela que é contadora, está aí empenhada, vamos tirar ela da sua atuação. No domingo está trabalhando, foi almoçar, pelo que eu falei com ela, foi almoçar 4, 5 horas da tarde, né? Porque está empenhada na confecção, digamos assim, de todos os seus clientes, né? Que estão aí nos últimos momentos para entrega do imposto de renda, a declaração do imposto de renda. É extremamente necessário, você que teve aí uma renda acima de 27 mil e uns trocados, né? Você, no ano passado, você tem que fazer a prestação de contas do seu imposto de renda para que possa continuar usufruindo, né, de todas as vantagens que esta possibilidade oferece. Tá certo? Não estamos conectando a Nazaré na audiência, né? Para que possamos, então, estabelecer esse contato. Eu ia pedir aí que nós fizéssemos exatamente, né, esse contato, tivesse contato, para que possamos estabelecer o nosso contato e fazer a entrevista, de vez que é mais seguro, né? Principalmente para você se deslocar uma noite, né? É complicado. E a nossa querida Nazaré Silva, ela está envolta nos afazeres profissionais, fazendo N declarações, produzindo as declarações para entrega no prazo, porque prazo é inadiável, né? Houve um adiamento de 30 de abril para 30 de maio, mas de amanhã não passa, né? E amanhã é o último dia para você fazer a sua declaração de imposto de renda. Você pode entrar em contato aí com o escritório Nazaré Silva através do telefone 991 17 3662, né? E fazer aí a sua declaração até amanhã. A documentação você pode até enviar via WhatsApp, via e-mail, né? Você precisa estar em contato com a Nazaré Silva para que possa ser feito, enfim, aí a sua declaração do seu imposto de renda. Tá ok? Já vamos ver se já temos o contato. A própria Nazaré pode enviar o contato, o pedido, tá? Heleno, um abraço. Heleno Reis, na nossa audiência, Léo Azevedo. Eliel Oliveira, a turma toda nos dando a honra da sua prestimosa audiência, tá? Olha, eu quero, enquanto a gente mantém o contato, espera o contato da Nazaré Silva, eu quero abordar, né, algumas situações que envolvem ninguém menos que o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Aquele que, quando era deputado, simplesmente votou contra o marco do saneamento básico. Você sabe o que é o marco do saneamento básico? Né?
o marco de saneamento básico é uma imposição do governo federal, do governo Jair Bolsonaro, que fez um projeto de lei e levou até o Congresso Nacional para aprovação e que se tornasse obrigatório até 2033 que todos os municípios brasileiros recebam esgoto sanitário, né? Todas as residências tenham esgoto sanitário, água potável, né? E não existam mais... Olha aí. Aí. Fazendo o nosso contato com a Nazaré Silva, contadora, gabaritada, quase 30 anos de prática profissional na cidade de Belém, no estado do Pará, né? Atendendo de ponta a ponta o estado do Pará, com competência, com muita precisão e não deixando a desejar, como muita gente deixa, né, as pessoas na mão aí, mano. Pessoas... É realmente uma situação muito difícil você ficar na mão com a sua organização de corpo e imposto de renda. Você que possui, você, mesmo pessoa física, né, você que tem um funcionário doméstico em casa, você paga, né, faz a sua... Você tem a sua folha de pagamento mensal, mesmo que um funcionário apenas, você tem que fazer a declaração de imposto de renda. Certo? É necessário. Aí não tem mão de obra nenhuma, você tem um valor, ele é dentro de uma perspectiva que você pode pagar, né? É apenas uma questão burocrática, você tem que cumprir e manter-se aí dentro, manter-se dentro da condição de negociar, de receber crédito, de comprar, de estabelecer relação comercial com a prefeitura, governo do estado, qualquer tipo, qualquer que seja o negócio que você tem, prestação de serviços ou aquisição ou venda de bens. Boa noite! Boa noite. Nós já Deixa eu estamos no ajeitar. ar. Nós estamos no ar. Eu estava tentando entrar aqui, Zé. Só um instantinho. Deixa eu virar para cá meu notebook. Nós estamos aí, enquanto a contadora Nazaré Silva se adequa aí à nossa transmissão, eu vou completando por aqui o raciocínio que estava fazendo a respeito do prefeito Edmilson Rodrigues. Nós já estamos visualizando a Nazaré Silva, que é contadora. Ela tem quase 30 anos de atuação na Praça de Belém, no ramo da contabilidade, atendendo com muita presteza, com muita competência a sua clientela. Mas, Nazaré, enquanto você arruma aí o seu estúdio, né, nós vamos completar o raciocínio aqui em relação ao assunto que estamos falando do prefeito Edmilson Rodrigues. O prefeito Edmilson Rodrigues votou contra o marco do saneamento básico que impõe saúde, impõe a questão sanitária até 2033. Todo o Brasil vai receber aí essa condição de sanitariedade. É um assunto dos mais importantes, porque não vai haver um município sequer que não tenha o saneamento básico. Isso avançar, é um avanço muito grande que o nosso país vai estar sendo contemplado. E a gente não entende por que esses partidos
que se dizem populares, que buscam o voto do povo, votou contra esses partidos aí, PT, PDT, Solidariedade, PCdoB, etc., votaram contra o marco do saneamento básico, né? E o prefeito Edmilson Rodrigues, também prometeu, quando ia antes de assumir, prometeu na sua campanha que ia resgatar um problema gravíssimo que se estende aí por algum tempo em relação ao salário do funcionalismo público. Tem gente ganhando R$ 862 como salário, como funcionário da Prefeitura Municipal. São vigilantes, porteiros, merendeiras, né, copeiras, pessoal de apoio nas escolas, nas unidades de saúde, e que até hoje continuam recebendo essa vergonhosa remuneração de R$ 862. Não ganham, é proibido isso, não é permitido pagar ninguém abaixo do salário mínimo, e o prefeito segue fazendo essa desonestidade, cometendo essa atrocidade contra os assalariados. E não se vê, nós não podemos pagar porque nós estamos fazendo obra. Você anda a cidade toda esburacada, parece até que ele tem uma associação com os donos de oficina, com os donos de empresas de revenda de peças de veículo. Porque, mano, você chega nas lojas que fazem aí o recondicionamento dos veículos, você vê em cada loja filas, né? As filas de veículos fazendo aí a troca de suspensão e etc. dos veículos. Então, é verdadeiramente uma vergonha essa administração do prefeito Edmilson Rodrigues. Também um assunto gravíssimo é a escuridão, né? A Maria de Nazaré dizia, olha, para a gente se deslocar até a tua emissora, né? Embora você esteja localizado no centro da cidade e tal, mas é difícil, fica complicado, porque as ruas estão escuras, além de esburacadas, e a gente não pode deixar de concordar, né? Então, por que as ruas estão escuras se, por exemplo, eu, que pago medianamente a conta de luz, né, em torno de R$ 700, eu contribuo com quase R$ 200 com a iluminação pública, né? Cada um de nós contribui com um valor e que você não vê quanto tempo a sua lâmpada da frente da sua casa ela não é trocada. O que eu quero dizer é que não há despesa, é só arrecadação, são valores incomensuráveis que você tem, né? Que você não vê, você perceba na rua da sua casa se as lâmpadas estão todas acesas, há quanto tempo elas estão nessa condição de estarem funcionando, né? Você não vê manutenção. Então, é algo que demanda um tempo e que a arrecadação ela deve ser mais do que suficiente, porque, poxa, mano, só um morador de uma rua que tenha 50 casas, por exemplo, só um, ele paga a arrecadação que ele paga pela manutenção daquela lâmpada, é suficiente para uns 5 anos, né, de existência daquela iluminação. E você paga também, não é que você pague a energia só da rua da sua casa, da frente da sua casa. Claro, a gente paga pela iluminação de todas as vias da cidade. Por onde você se desloca, você tem iluminação que é paga conjuntamente por todos nós. Então, é preciso que haja uma observação. Vou pedir para quem fazer isso? Câmara Municipal? A Câmara Municipal não faz, não tem, ali estão todos ali à mercê das vontades do prefeito. Então é uma situação complicada, né? A gente pedir ajuda dos vereadores para resolver determinados assuntos que têm a ver com a prefeitura. Então, o que se vai fazer? Vamos estar atentos na hora da votação. Daniel Pinon, filho da Nazaré, né? É o doutor Daniel, né? Um abraço, Daniel. O Léo Azevedo, uma turma muito grande. Quero agradecer aí a nossa audiência, tá certo? Então vamos ter atenção na hora do voto, escolher o nosso candidato pelas qualificações, não pelo valor que ele vai despender.
vender voto é criminoso. E a gente paga dessa forma, andando em rua escura, se cerceando do direito de ir e vir, porque as ruas estão esburacadas, estão escuras, né? Os nossos servidores, você chega no hospital público, chega numa escola, você dá de cara com um funcionário rabugento, mal-humorado, aí você, poxa, esse cara está trabalhando e tal, e está mal-humorado, e tem a obrigação de me atender bem? Tem obrigação. Mas ele está mal-humorado muitas das vezes porque o salário dele não deu para ele comprar nem o pão para ele se alimentar para vir para o trabalho. Então temos que ter uma atenção maior com quem vai estar a nos comandar no executivo, e quem vai cobrá-lo no legislativo, que sejam pessoas idôneas, que tenham uma ramificação, que tenham um antecedente de luta, de honestidade, que tenham procedimentos que sejam afins do servidor público. Tá certo? Ina Mendes Moreira, um abraço, muito obrigado, boa noite. Mas já estamos aí com a simpática Nazaré Silva, que vai a partir deste momento, nos dar a sua atenção e esclarecer, olha, o que tem de pessoas aí com... mas esse assunto, mano, você não tem ideia. Eu quero crer, eu vou perguntar para Maria de Nazaré, após o boa noite, que ela nos cumprimente, cumprimente os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, os nossos internautas. Boa noite a você, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. E já deixo a pergunta. Qual é, mais ou menos, entre a população paraense, vamos nos situar ao Pará, que tem em torno de 8 milhões, qual o número de pessoas, Nazaré, que tem que ter, você calcula que tenha que ter obrigações com o imposto de renda, com a declaração do imposto de renda? Boa noite, muito obrigado, seja bem-vindo. Boa noite, Zé. Dá para estar me escutando bem? Estou muito bem. Está escutando? Boa noite a todos, aos telespectadores, né, da Rádio Itaparica e do meu amigo Zé Luiz. O Zé Luiz, a população de Belém, assim, eu ainda não fiz essa pesquisa, né? A quantidade que é obrigatório, mas são milhões, viu? Milhões de pessoas que... Todo o Brasil, né, que estão na obrigatoriedade do imposto de renda. Não deu nem tempo de pesquisar esse ano a quantidade que já mandou, né? E aqui ainda falta porque devido à demanda de trabalho, graças a Deus. Eu não parei para fazer essa pesquisa ainda. Tá certo. Inicialmente o prazo era abril, 30 de abril, né? Foi prorrogado em função ainda de pandemia. Até o dia 29 de abril, Zé. Era até o dia 29 esse ano. Aí foi prorrogado para... Até o dia 31 agora. Até terça-feira, depois... Isso. Tá. Como nós tivemos o último dia útil foi o dia 27, né? Dia útil para ir para banco e tal, para essa movimentação. Mas o prazo correto é 31. É terça-feira, no caso? Isso mesmo. Tá certo. 31. Eu te pergunto, como é que está aí essa movimentação com relação às pessoas que estão desde o início ou deixaram, como sempre, para o último momento fazerem a sua declaração? Como disse uma cliente para mim essa semana, eu sou brasileira, deixo para a última hora. A movimentação no início, em março, porque começou em março, né? Foi muito fraca, foi devagar, um aqui, outro ali, aí abril melhorou um pouquinho. Aí agora em maio, a demanda foi muito grande. Na primeira semana, ainda foi meio mole, mas da terceira e da segunda e diante até agora, né? Tá muito corrido. Tenho dormido de madrugada para cumprir a minha demanda, né, dos meus clientes. Ainda bem, né? Ainda chega eu para vir ocupar o seu tempo, tirar do seu trabalho aí, que você deve estar aí envolvida com N declarações, né? Tá fazendo uma... Ainda assim, aqui só tem algumas aulas atrasadas aqui, né? Como todo brasileiro deixa para cima da hora, né? Então, a demanda foi grande essa semana, graças a Deus, apesar de estar cansada, dormindo tarde, mas agradeço a Deus, né, pela procura dos meus clientes. São 26 anos, né, como você falou, quase 30
quase 30 anos na costa de contabilidade. Então, eu estou muito feliz, apesar de estar um pouquinho cansada, mas graças a Deus, 99% dos meus clientes vieram fazer agora nos últimos dias, né? Ainda tem uns novatos que entraram, que vão fazer amanhã. Amanhã eu sei que o dia vai ser bem corrido, viu? Bem corrido mesmo. Então, assim, todo brasileiro deixa para cima da hora, né, Zé Luiz? Principalmente aqueles que vão pagar imposto. Eles não fazem questão de fazer no início, né? Quem faz no início é quem tem imposto a restituir, né? Que quer receber logo no primeiro lote, no segundo lote. Aí esses vêm logo no início. Mas quem tem imposto a pagar ou que não tem nem a pagar nem a receber, deixa para o final, não está nem aí, né? Aí procura em cima da hora. Às vezes até esquece do prazo e depois vai pagar a multa. Acontece muito. Tá, Nazaré, quando começa, você falou no assunto, tocou no assunto, e eu quero aproveitar que nós temos muitas perguntas com relação a isso. Quando começam as restituições de quem tem direito a essa restituição? Quando é que começam as restituições, de vez que... Agora, dia 31 de maio, o primeiro lote já está saindo. Inclusive, já está disponível no site da Receita Federal. Isso, dia 31, agora terça-feira, quem deu entrada no início e tem imposto a restituir, a preferência são os aposentados, né? Vai receber agora nesse primeiro lote, dia 31 de maio, terça-feira. Então, já está disponível no site da Receita, no ECAC, a consulta de restituição do primeiro lote. Já está disponível desde sexta-feira passada. Olha só que bom, né? Então, aí, a orientação, né? E os aplausos para quem age com a antecedência, né? Se antecipando, fazendo logo que abre os prazos para as declarações, as pessoas acorrerem, a gente recomenda, né? Para que ano que vem vocês lembrem, as pessoas lembrem de que eu vou deixar para cima da hora. É complicado deixar para cima da hora. Quando é muito mais fácil, né? Vantajoso você fazer logo no início do que abrem os prazos, né? Nazaré, o que acontece quando existem erros na declaração? E já está em cima da hora o final do prazo. Como é que fica a situação? Você preencheu, aí a pessoa lhe fornece um número errado ou uma informação desconforme. E aí, como é que fica essa bagaça toda aí? Olha, quando aparece algum cliente já em cima da hora, que não traz toda a documentação, como eu tenho aqui alguns, que está pendente ainda para entregar até o dia 31 por falta de documento, se a pessoa não consegue, eu envio assim mesmo, com erro, e depois eu retifico, só para o cliente não pagar a multa. Porque se ele deixar para entregar depois do prazo, aí ele vai pagar a multa, né? Que é no mínimo R$165 e no máximo 20% do seu rendimento. Então, para evitar que o cliente sofra essa penalidade, eu envio com erro mesmo, se for necessário, né? E depois eu faço a retificadora. Mas isso não é o correto e eu não gosto de fazer isso. Eu gosto que venha com os documentos todo em dia. Mas, para salvar a pele do cliente, eu faço isso. Entendeu? Agora, veja só, né? Essa é uma atenção que você, em especial, dedica aos seus clientes. É uma observação que ela se permite, né? Pela sua sensibilidade. Você punir pelo interesse do cliente. Eu quero crer que existam profissionais que não recusam, então só quer entregar a declaração já toda pronta, e aí acontece que vai vir uma multa. Essa multa ela varia de acordo com o número de erros, ou é uma multa só para todo mundo? É de acordo com o faturamento. Tem a multa mínima, que tem uma tabela, que é R$165, e tem a máxima, que é 20% do faturamento. Aquele que tem um rendimento maior, né? Ele vai pagar 20% em cima do rendimento dele, aliás. Não é faturamento, é do rendimento que ele recebe no ano, né? Então, a multa ela é muito variável. Então, assim como eu já tive cliente que pagou, Zé Luiz, R$165, no ano passado eu tive um cliente que ele pagou R$16 mil de multa, porque ele entregou fora do prazo.
entendeu? Exatamente porque estava permeada de erros a declaração. Não, nesse caso aqui, ele estava doente, né? E ele não teve como pegar a cédula C lá no IGPREV. E para eles darem para a gente por telefone é muita burocracia, não querem dar, só se tiver procuração. Então ele pegou realmente fora do prazo, né? Não teve condições de buscar. Nesse caso não foi erro. Foi porque ele estava doente, não teve como ir buscar a cédula C lá no IGPREV. E aí ele pagou essa multa de R$ 16.000. E essa confirmação da doença, da gravidade do estado de saúde, ela não pode, ela sendo comprovada, ela não permite que haja uma anulação dessa cobrança, não? Não, não permite. Não De há qualquer forma, ele vai ter que pagar. O Então, certo era ele passar a procuração para alguém buscar, né? Algum parente, ou até mesmo a contadora, né? Mas é meio complicado, né? Porque se a pessoa que está debilitada, ela não tem como ir lá no cartório reconhecer a assinatura, né? E às vezes tem órgãos que exigem reconhecimento da assinatura. Nesse caso, ele não tinha jeito mesmo, tinha que pegar a multa. Eu acho que o órgão deveria ser sensível e disponibilizar a cédula C para ele, através de telefone ou de e-mail, né? Porque ele poder ligar, a pessoa pode, né? Não pode se deslocar. Mas, infelizmente, tem órgãos públicos que não colaboram com a pessoa, né, com o contribuinte. Infelizmente. então, nesse e em outros casos, fica aí bem visível que a antecedência na declaração, a busca pelo contador para fazer essa declaração, ela é imperiosa, Sim, porque na medida em que venham a ocorrer quaisquer que sejam os imprevistos, aí você tem tempo hábil sim, para acertar e evitar com que o seu cliente, né, a própria pessoa, venha a ter uma multa avantajada como essa desse cidadão. Né? Você isso buscar mesmo. fazer a declaração com antecedência é a recomendação número 1. Não é? Com certeza, até para evitar que ele pague multa, né? Que ele seja penalizado. Tá. Nazaré, quem são as pessoas que têm obrigação de fazer declaração de imposto de renda? Olha, quem está obrigado deixa eu até mudar aqui a tabela, porque é tão extensa. Deixa eu só puxar aqui, Zé. Quem está obrigado a declarar é quem teve rendimento tributáveis acima de 28.559,70. Essa tabela não atualizou até agora, né, do valor do rendimento, já tem alguns anos que está a mesma tabela. A Receita Federal ainda não atualizou. E quem tem rendimentos isentos, tributáveis ou não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, com valor superior a R$ 40.000, né? Quem teve bens ou direitos com valor superior a R$ 300.000 no ano calendário de 2021. Quem realizou alienação de bens e direitos, operação de bolsas de valores, mercadorias, futuros assemelhados e aplicações, né, de renda fixa, qualquer tipo de aplicações, né? Quem é estrangeiro, passou a residente no Brasil, até 31 de dezembro de 2021, também está obrigado a fazer a declaração. Quem vendeu imóvel, né, teve apuração de ganho de capital, também é obrigado a fazer. Se a pessoa comprou um imóvel num prazo de 180 dias, ela vai ser isenta de imposto. Se ela vendeu o imóvel e não comprou outro, nesse prazo, ela vai ter que fazer a apuração do ganho de capital. Quem também trabalha com atividade rural e teve receita bruta acima de 142.798 também está obrigado na apresentação. Então, são essas pessoas, basicamente, que estão na obrigação de entrega do imposto de renda. A pessoa que possuir apenas um funcionário em casa, aquele funcionário doméstico, né, e que tem a carteira assinada, essa pessoa tem a obrigação de fazer essa declaração também? Não, não tem obrigação. A obrigação é de acordo com o rendimento da pessoa. Não tem, antigamente, o funcionário doméstico, o contribuinte ele
estava para bater no imposto de renda, né? Para se beneficiar da restituição ou para diminuir o imposto a pagar, só que a Receita Federal, há uns 2 anos, tirou isso. Não é mais obrigatório a pessoa que tem empregado doméstico. Olha, muita gente participando. A Flor de Formosura diz: essa contadora Nazaré Silva, eu recomendo. Excelente profissional, olha aí. Né? Isso é muito bom, a gente Obrigada. esse tipo de elogio. Né? Obrigada. O André Santos Souza diz: nós brasileiros temos essa terrível fama de deixarmos tudo para cima da hora. Né? Acima da... Isso mesmo, André. Isso é verdade. A Ina Mendes diz: Capa Preta, sou muito fã do seu programa. Parabéns. Mas me diz uma coisa, por que esse apelido Capa Preta? Olha, no momento a gente está aqui, eu estou tomando o tempo preciosíssimo da nossa querida Nazaré Silva e o assunto está se referindo à questão emergencial aí da declaração de imposto de renda. Depois que nós encerrarmos a entrevista, a gente pode adentrar nesse assunto e terei o maior prazer em explicar o porquê da origem do Capa Preta, né, do pseudônimo Capa Preta. Alemão Finger, boa noite, meu amigo Capa Preta, e a todos os seus ouvintes. Extensivo aí a todos. Muito obrigado pela audiência. O Alemão Finger é um cara nota 1000, né? É um cara atento aí aos problemas da nossa cidade, da nossa área. É realmente uma pessoa que a gente tem uma consideração imensa, né? Baixa lá aí um pouquinho, deixa eu ver aí mais tem quais são as perguntas, o que tem. Vamos tirar a dúvida, né? As dúvidas são fundamentais, porque Vamos tirar a dúvida. Quem ainda não fez imposto de renda e tiver com dúvidas, pode perguntar. Exatamente. Quem precisa declarar? Pergunta aqui o Raimundo Oliveira. Quem precisa declarar? Nós já falamos, né, de uma forma geral, mas quem precisa declarar o seu imposto de renda, dê aí um repeteco daquele ou busque alguns itens que você, porventura, não tenha mencionado, Nazaré. Não, foi aqueles que eu acabei de falar, né? Quem teve rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,71. Quem teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, superior a R$ 40 mil. Quem teve bens imóveis ou móveis acima de R$ 300 mil também está obrigado, né? Quem é estrangeiro que residiu no Brasil se manteve residente, né, até 31 de dezembro de 2020. Quem obteve ganho na venda de imóveis no prazo de 180 dias, tem que fazer a apuração. Se vendeu ou comprou outro imóvel, é isento. Se não comprou, ele vai ter que fazer a apuração do ganho de capital. Quem exerce atividade rural e teve um faturamento acima de 142.798 também é obrigado a fazer a declaração. E são basicamente esses, né, que são obrigatórios, né? E se enquadra dentro dessas regras aí. A Mirna Maués, do Marizal, ela está perguntando quais são as sanções, quais são as punições para quem não cumprir com a declaração, quem não fizer a declaração do imposto de renda. Se for funcionário público ou for autônomo. No caso, quem está obrigado a declarar e não realizar, né? Basicamente é a multa, né, que vai pagar. Vai sofrer, como empresário, como autônomo. Tem empresário também que por exemplo, tem empresário do MEI, né, que ele acha que ele não é obrigado a fazer o imposto de renda. Só que se ele obteve faturamento acima de 28 mil e ele tira o Prolabore, ele está na obrigatoriedade de recolher, né, de fazer a sua declaração do imposto de renda. E eu sempre oriento meus clientes que são MEIs, é muito bom tirar o Prolabore e fazer, porque é uma forma de você comprovar a sua renda, né, junto a banco,
para financiamento, para compra de carro, de imóveis, para capital de giro. Então, é importante ter a declaração do imposto de renda e fazer um prolabore. Então, quem não declarar nesse período vai estar sujeito à multa, né? A multa mínima é de 175 mil e máximo de 20% em cima do seu rendimento. Nazaré, a Cindy Sampaio, ela pergunta: quem não trabalha de carteira assinada e também não tem uma comprovação efetiva do que ganhou, mas durante o ano atingiu essa meta ou até ultrapassou 28 mil através de pagamento e recebimento nos bancos digitais, tipo PicPay, Nubank, está obrigado a declarar? Olha, só está obrigada a declarar se no final do ano, 31 de dezembro de 2021, ela tiver essa movimentação na conta, acima de 28 mil. E aparecer esse saldo, ela é obrigada a declarar, porque a Receita Federal, ela cruza o que fica no final do ano, o que passa de um ano para o outro, né? Que fica no extrato do banco. Por isso que quando a gente vai fazer a declaração, a gente sempre pede para o cliente o extrato do banco do último dia do ano, 31 de dezembro de 2021. Porque se tiver um dinheiro acima desse valor aí ela é obrigada a fazer a declaração. Se tiver um dinheiro, mas como saldo, ou se a movimentação durante o ano? Saldo. Não, com saldos. A movimentação do ano não influencia muito. É o saldo que fica no extrato 31 de dezembro de 2021. É esse que influencia. Quais são os documentos fundamentais que a pessoa precisa ter para fazer a sua declaração de imposto de renda? Os documentos básicos são, a gente chama de cédula C, né, que data de antigamente, mas são os rendimentos da pessoa, aquele que é enviado a DIF para a Receita Federal e gera esse rendimento, que a gente chama de cédula C. Esse é o funcionário, CPF. Do funcionário. No caso do funcionário, é o rendimento, né, a cédula C, o título de eleitor, porque eu particularmente gosto de preencher. Não é obrigatório, mas eu gosto de preencher tudo nos mínimos detalhes. O título de eleitor, CPF, comprovante de residência atual. Aí eu pergunto se a pessoa tem dependentes, filho, esposo, esposa. Aí precisa do nome, CPF, data de nascimento, plano de saúde, despesas médicas, todas as despesas médicas que teve, despesa com instrução, tanto do titular quanto do dependente. Se a pessoa tem um dependente que tem fonte de renda também, a cédula C do dependente que tem a fonte de renda. Eu pergunto se a pessoa tem móveis e imóveis, no caso carro, casa, ações, dinheiro em conta, tesouro direto, CDB, RDB, as aplicações. Eu geralmente passo um checklist para o meu cliente e pergunto para ele o que ele tem ali disponível daqueles documentos. Aí eu, com isso em mãos, é que eu faço a declaração. Nazaré, como é que a pessoa ela entrega a documentação para você? Você vai fazer a declaração, vai preparar. E aí, depois desse serviço executado, como é que a pessoa pode acompanhar aí o andamento da sua declaração, da sua situação em relação ao imposto de renda? É feita a declaração, né? Eu recebo a declaração via online, WhatsApp, e-mail, ou a pessoa vai pessoalmente no escritório mesmo, entregar em mãos. Eu preparo a declaração, entrego para a pessoa, ela fica acompanhando, ou eu mesmo tenho esse hábito de acompanhar a situação do cliente até o final do ano. Eu consulto todos os meses, depois que termina o prazo, eu faço a consulta dos lotes, né, que vai saindo, o nome dos clientes. Para acompanhar se alguém teve problema, se alguém caiu na malha fina, de quem foi que saiu a restituição, porque o cliente sempre me pergunta, Nazaré, meu nome vai sair agora nesse primeiro lote? Já teve uns que já me perguntaram essa semana, né, que
Vai sair agora, dia 31, já fiz a consulta, alguns vão sair, outros não, está em fila de restituição. Então, a própria pessoa, ela pode acompanhar através do ECAC, que é da Receita Federal, o sistema, né? Com a criação de uma senha de acesso. A Receita Federal, ela gera um código e uma senha de acesso onde a pessoa pode fazer a consulta. Ela mesma, eu consulto com meus clientes, mas a própria pessoa pode fazer a consulta mediante a criação de um código e uma senha através do ECAC, da Receita Federal. Tá, Nazaré, hoje a modernidade tecnológica nos facilita muito. Antigamente, ou você destinava um consultor do seu escritório para ir até a empresa, até a residência do cliente, ou o cliente ia até o escritório fazer Isso. o contrato e tal, e você passar a gerir aí a situação contábil do cliente. Hoje, com esse avanço tecnológico, você tem condições de efetuar essa declaração, fazer a contabilidade de uma empresa apenas virtualmente? Ou tem a necessidade ainda? Porque até a sua própria remuneração, ela pode ser feita via Pix, né? Hoje não há nem contato virtual. Como é que funciona isso? Não precisa. Olha, eu tenho cliente que eu faço imposto de renda em Santa Catarina, eu tenho uma cliente na Guiana Francesa, já fiz a dela. Eu tenho cliente em São Paulo. Onde é mais que eu tenho cliente, meu Deus? Eu tenho cliente em Barcarena. Então, você faz serviço de qualquer lugar do Brasil. Hoje não tem. Só vai no escritório mesmo quem gosta de conversar comigo, de ir presencialmente. Ainda tem aqueles clientes que gostam de conversar, rever, entendeu? Aí, fico feliz de te ver novamente. Passou um ano, agora que a gente está se revendo. Então, aconteceu muito isso nos últimos dias, né? Nazaré, que bom, estou feliz de te ver de novo. Então, infelizmente, também tem aqueles que a gente perde, né? Esse ano eu tive 2 clientes que faleceram, né? Infelizmente, mas faz parte da vida, né? Então, assim, tem aqueles que fazem questão de ir pessoalmente fazer a declaração lá e ficar conversando comigo. Mas tem aqueles que eu faço de longe mesmo, que não precisa vir, manda mensagem por telefone, manda documento, manda pelo e-mail, aí eu baixo. Eu tô agora, esse ano, eu conquistei um cliente lá em Portugal. Eu estou fazendo o imposto de renda de uma cliente que está lá em Portugal. E eu fico muito feliz, né? A gente fica conversando, eu aqui no Brasil e ela lá em Portugal. É muito bom. Quantos anos o escritório Nazaré Silva está se dedicando ao trato da contabilidade no estado do Pará, atendendo com presteza e competência os seus clientes? 26 anos. 27. 26 anos, isso. Eu costumo dizer, como eu menciono aqui, como nossa cliente, né? Como nossa patrocinadora, eu sempre menciono que ninguém incompetente dura tanto tempo, né? Se a pessoa não tem competência, não passa dos 5 anos nesse ramo exigido, tão complexo, né? Então, parabéns a você pela sua competência, pela sua presteza, pela seriedade, pontualidade, porque é isso que o cliente quer, né? Tem cliente que entrega a declaração num dia, já no outro dia já está ligando para saber se tem direito à restituição. Então, existe isso também? Esse afobadinho? Tem os afobadinhos. Eu tenho um que ele é um senhorzinho, sabe? Ele, Nazaré, eu gosto muito de conversar com você, ele fala. Aí ele fica me ligando, olha, quando sair meu lote, me avisa, me avisa. Eu falei, não, você pode deixar que o senhor será o primeiro avisado. Aí ele já fica agoniado para saber se o lote dele já vai sair. É bom porque você tem contato com várias pessoas, faz amizade, né? Eu tenho muitos clientes maravilhosos, os idosos, então, gostam muito de mim. Então, é muito bom, né? Esse contato com as pessoas, né? Com o ser humano. Muito bom. Então, tá bem. Nazaré, eu gostaria de continuar conversando com você o resto da noite, mas sei que da sua situação aí, né? De estar assoberbada de declarações a serem feitas. Né? Então, ainda tem aqui umas coisas para
digitar agora, que eu não sei nem até que horas eu vou aguentar. Onde Deus permitir, eu tô aqui. Tem Pois dia é. que eu nem sinto a minha perna de tanto estar sentada, né? Mas eu tenho que vencer. Amanhã eu tenho que chegar no escritório com essas que eu tenho aqui, pendente, todas digitadas já. Isso. Em Parabéns nome de Jesus. pelo seu esforço, pelo seu profissionalismo. E quero deixar aqui um espaço, né, para que você aborde um assunto que, porventura, nós tenhamos deixado de perguntar, né, porque é uma área tão complexa e o meu desconhecimento, a minha ignorância, ela é latente a respeito do assunto, que pode ser que eu tenha deixado aí algum assunto importante deixado de mencionar. E fique à vontade aí para colocar para os seus clientes, para o nosso público telespectador, para os internautas, para os ouvintes da Rádio Itaparica FM, o que você quiser, o que você tiver para deixar aí como lembrança, como recomendação de última hora. O que eu tenho que recomendar é que as pessoas que estão fazendo assim de última hora tenham muito cuidado na hora da informação, né? De prestar a informação correta, porque a Receita Federal, eu digo sim que ela hoje cruza até o pensamento da gente, né? Ela sabe até o que a gente vai comer. Se bobear, ela sabe, né? Então tem que ter cuidado com os recibos, com limite, porque assim, tem pessoas que apresentam determinados documentos que não têm validade fiscal para a Receita Federal, né? Como nota fiscal, recibo. Então, tem que ter muito cuidado. A questão de dependente também, às vezes a pessoa é divorciada, aí coloca um dependente na declaração da esposa, aí, por exemplo, no divórcio, aí o esposo paga o colégio do filho, a esposa paga o plano de saúde. Aí os dois querem colocar ao mesmo tempo o dependente, sai numa declaração e sai na outra. Muito cuidado, se fizer isso, cai na malha fina, tá? A questão de pensionista, quem recebe pensão, do marido ou da esposa, porque hoje pode ser os dois, né? Tem que fazer, eu sempre oriento quem é pensionista, fazer o carnê-leão mensal com o dinheiro da pensão, não. A pessoa não faz, aí chega no final, já quer fazer a declaração, o imposto de renda dá altíssimo. E aí não tem como contornar a situação, né? Aí fica um valor alto para pagar, às vezes a pessoa nem tem condições. Sempre oriento, quem é pensionista, faça o carnê-leão mês a mês, para evitar esse tipo de situação quando for fazer a declaração. Porque realmente fica pesado às vezes, entendeu? Então, tem que ter tem que ter certos cuidados com a documentação. Então, essa é a minha recomendação, ficar atenta nessas situações, né? Tem mais coisas, mas agora é tanta coisa que, assim, eu de imediato, assim, não estou lembrando. Mas que tenha cuidado. Você falou aí, mês a mês, o carnê-leão. O que seria o carnê-leão? O carnê-leão, basicamente, ele é indicado para quem é pensionista, para quem vive de renda. Ou foi um cachorro? É o meu cachorro. É porque eu estou aqui em casa, né? E aí ele passa a motoqueira ali da pizza e ele fica doidinho, ele não pode ver o motoqueiro. É ele que está latindo lá na frente. Desculpa, eu interrompi você. Você falava a respeito do carnê-leão. Pois do carnê-leão. Então, o carnê-leão, eu sempre digo para quem é pensionista, né, recebe pensão, fazer mês a mês a apuração do carnê-leão. Tem um aplicativo da Receita Federal que você coloca lá o valor que você recebeu da pensão e ele vai fazer a apuração. Se ultrapassar aquele limite do imposto, ele vai gerar o imposto para pagar. Então, como você vai pagando, se for no isento, aí não paga nada, né? Então, eu recomendo, porque quem recebe pensão, quem vive de aluguel, tem várias casas alugadas, é bom fazer a apuração, porque quando vai apurar na época do imposto de renda, a pessoa já não fica surpresa com aquele valor, que às vezes, muitas das vezes dá alto. Ela já vai abatendo com esse recolhimento do carnê-leão, entendeu? Quem é profissional liberal, autônomo, dentista, fisioterapeuta, eu sempre oriento a fazer o carnê-leão, mas é difícil que as pessoas não ficam atentas, deixa para a última hora mesmo, a maioria. Entendeu? E depois sofre a penalidade.
o microempreendedor individual, o MEI, né? Em que momento ele precisa fazer a declaração do imposto de renda ou é obrigatório fazer a qualquer momento, a todo momento? Não, ele não é obrigatório a fazer a todo momento. Ele só é obrigatório se ele tirar o prolabore dele lá, o rendimento, acima do valor dos 28 mil. Se ele tirar o prolabore acima desse valor, de 28 mil, aí ele é obrigado a fazer. Mas se ele fizer até aquele limite, ele é isento. Ou alguns casos, né, que a pessoa faça para querer financiar em banco, para ter um comprovante de renda, né? Só nesses casos aí. Tá certo. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, quero deixá-la à vontade mais uma vez. E mais uma Obrigada. vez eu quero também pelo convite. repassar aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Nós temos uma imensidão de ouvintes, telespectadores, internautas, que são empresários, que são pessoas públicas, que são pessoas que têm que fazer a sua declaração de imposto de renda. E eu quero recomendar, né, porque 26 anos atuando no atribulado circuito da contabilidade são referências mais do que suficientes para recomendar os serviços do escritório contábil Nazaré Silva. Muito obrigado, Nazaré, pela sua presença. Desculpe tirá-la aí do seu métier, da sua atividade aí no momento, já no final, nos estertores da entrega, e você se dedicar aí gentilmente a nos atender, a repassar essas informações tão importantes para a comunidade paraense. Tá certo? Muito obrigado. Muito boa noite. Eu que agradeço. E aquelas pessoas que ainda não fizeram sua declaração, os famosos atrasildos, né? Se ainda precisarem, o escritório está à disposição. Eu também tenho um funcionário lá que vai me ajudar nesses 2 dias, né? Então, fica aí meu contato aí com o Zé Luiz. Quem tiver em atraso, quiser entrar em contato. Aproveitar e dar aí de viva voz o seu número. Ainda estou aceitando fazer ainda as declarações. Você pode aproveitar e dar de viva voz o seu número, os números de contato, Nazaré. Oi? Você pode, de viva voz, dar aí pessoalmente, você mesma dar o número de contatos do escritório, os telefones que podem acessar. Isso. O meu escritório fica ali na Avenida Nazaré, 1285, ao lado do Fotociane, bem ao lado da Basílica de Nazaré, entre Vila Leopoldina e 14 de Março. O telefone do escritório é 3117-7916. E o meu celular é 99117-3662. Pode entrar em contato por esses canais aí. Eu tenho o Instagram também, contadora.Nazaré Silva, pode acessar pelo Instagram, que lá tem meus contatos também, o Facebook Maria de Nazaré, MN Consultoria Contábil, que é o do escritório. Acesse lá que está disponível meus contatos lá, tá bom? Muito obrigada. E não só apenas agora no período já quase se extinguindo da declaração de imposto de renda, mas você aí que é empresário, você que é diretor de clubes, autarquias, você que é autônomo, você pode contratar os serviços do Escritório Maria de Nazaré para ficar recebendo essa assessoria tão necessária de uma profissional competente e que certamente vai fazer com que a sua empresa, o seu clube, a sua associação, a sua prefeitura, a sua Câmara Municipal tenha aí uma assessoria que garanta eficazmente aí com segurança e seriedade a contabilidade do seu estabelecimento. Não é mesmo, Nazaré? Isso mesmo. Estamos à disposição também para fazer a contabilidade, né, de microempreendedor individual. Você que sonha em ser empresário, pode começar como MEI, né? Pode ir no escritório que eu dou toda a assessoria, explico tudo direitinho, como é que funciona. Microempresário, empresas de pequeno porte, condomínios, trabalha para associações, sindicatos, médicos,
Todas as categorias eu presto serviço, tá? Órgãos públicos também estou à disposição. Pode entrar em contato que eu oriento. Muito obrigado, Ok, Nazaré. muito obrigada, querido. Muito obrigada. Obrigada ao por nos permitir aí abranger todo o conhecimento e as explicações a respeito do imposto de renda que está já nos estertores para fazer a declaração. E você fica aí, nosso amigo, nosso ouvinte, nosso telespectador, internauta, tenha aí toda a condição de manter o contato e fazer. Você que ainda estava aí em dúvida, eu não sei como fazer, eu perdi o meu contador, eu não tenho mais confiança nele, 991 17 3662. E o convencional é 31 17 7916. 7916. Muito obrigado, Nazaré. Uma boa noite. Obrigada. Beijo para vocês. Para você boa também. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada, querido.